Meus caros, um vídeo curto, só com 3 ou 4 assuntos, antes de ir embora, trabalhar, porque a minha vida não é isto, é campanha para ver se consigo ser eleito novamente pelo distrito de Viseu. Eleito deputado, obviamente. O povo sabe que nós temos razão, este é o meu slogan de hoje, nós vamos acabar com a ditadura do Centrão. Com a vossa ajuda, como é evidente, com a vossa ajuda. Ora, ouçam o que se passa aqui, meus caros amigos, pasmem e digam-me alguma coisa sobre isto. Isto fica avisado sobre as casas de Vila do Conde. As casas de Vila do Conde é para nós de Vila do Conde. Somos aqui da terra. Os forasteiros que estejam aqui 5 ou 6 ou 10 anos não podem apanhar casa. Eu tenho casa. Para apanhar os forasteiros a casa, fica para o meu tio, para o primo, para o sobrinho. Fica avisado desde já que nenhum cigano forasteiro que mora aqui na Póvoa 5 ou 10 anos tem direito a apanhar a casa da Câmara. Apanha as chaves, fica sem ela. A casa fica para os nossos filhos. A casa é para os filhos desta família e destas outras famílias da etnia X. Eles é que mandam quem é que as casas são distribuídas. Atenção, ninguém se meta com eles, porque aquelas casas são deles. Os outros portugueses não têm direito a casa nenhuma. Mas estas etnias sim, querem ver, mas querem ver mesmo. Atenção! Olha, houve sorteio agora quarta-feira. Tem que falar todos. Espera aí, houve sorteio. Eu tenho casa. Olha, meus sobrinhos não têm casa. Os meus primos não têm casa. Na quarta-feira, quem saiu foi ao Lopes. Vai lá entregar a chave, faz favor. Espera aí, calma. Telmo, saiu-te hoje. Vai lá entregar a casa, faz favor. Vai entregar. Ao Telmo e ao Lopes vão entregar imediatamente as chaves das casas. Vocês não têm direitos. Quem tem direito é estas famílias de etnia X. Os outros também são. Mas estes, por algum motivo, não é porque estão lá há mais tempo, é porque não deixam que os outros concorram. Portanto, quem fica com as casas todas de Vila do Conde é esta etnia X. Não outras famílias da mesma etnia. É mesmo só esta família. Espera aí, está calado tu. Primeiro para nós. Tem que entregar a chave. Primeiro deixa-me falar. Primeiro posto da terra. E depois, se sobrarem, apanhais vocês. Somos... Se sobrarem, apanhais vocês também da etnia X, como as destes amigos. É tudo da mesma etnia. Mas calma, primeiro para estes. E se sobrarem, para os de outros da mesma etnia. Os portugueses ficam em último lugar. Ciganinhos. Somos ciganos. Aqui não é a lei cigana, não é a lei senhor. Nós somos ciganos. Esta é a lei cigana, é a lei que interessa, é a lei que vigora, não é a lei do Estado português, é esta lei que vigora. Estamos cheios de ciganos. Atenção, Lopes, a casa que apanhaste na quarta-feira vai entregar, faz favor. Telmo, a casa que apanhaste hoje, entrega. Isto não é obrigado, nós somos... As casas são apanhadas por eles, estão a ver? As casas que apanhaste hoje, as casas que apanhaste na quarta-feira, eles apanham as casas. Os ciganos é a lei cigana. Ou, primeiro, pós da terra, vai-me sobrar. Vai-me sobrar! Apanhei vocês! Está um bocado de Há 34 meses. Olha, amigos! Tem casas. Deixa eu ouvir! Olha, amigos! Eu não sou de brigar. Que eu ando nos caminhos, eu não sou de brigar. Mas atenção! Não queiram levantarem, matarem. É minha carne. Não queiram levantarem. Seja a primeira e última vez que os ciganos daqui, que não sejam daqui da Póvoa, não se inscrevam mais. Ai daqueles se inscreverem, porque vocês se vão se inscrever vão ter problemas. E saltam daqui, Olha, sabes uma coisa? Bom daqui por fora. E quem saiu aqui as casas? Ao Telmo e ao Lopes, vai entregar os rápido. Espera aí. Portanto, isto existe há 4 anos. As máfias que tomam conta das casas, das etnias X, existem há pelo menos 4 anos. O que está a polícia, o que estão as autoridades, o que estão os presidentes das câmaras a fazer? Pois não se sabe. Este foi o meu vídeo de há bocado e está aqui outro muito bom também. Vale a pena ouvir. No dia da liberdade, no dia em que se comemora a passagem de um regime de ditadura para um regime democrático em Portugal, este é o discurso de uma deputada do PSD, no dia em que se celebra a liberdade, em particular a liberdade de expressão. Este é o discurso de uma deputada do PSD. Foi assim que começou no Brasil. E ainda há quem pense em Portugal em governar com estas pessoas. Vamos lá ver o que é que ela disse, desde o início. Mundo ficcionado e enganoso.
que relativiza o que é essencial e cria uma realidade alternativa. As redes sociais, com o potencial que têm de comunicação, estão a tornar-se um risco para as democracias, pelo veículo de manipulação do pensamento e da vontade em que estão a transformar-se. No Dia da Liberdade, no dia em que se comemora a passagem de um regime de ditadura para um regime democrático em Portugal. É isto que nós vimos. E há mais coisas para ver. Esta senhora, que é de extrema esquerda e que não se importa que as casas também sejam ocupadas, tal e qual como a Joana Mortágua, ela, afinal de contas, ganha 21.000 euros por mês e acha pouco, fora as viagens e despesas de saúde. Amigos da extrema esquerda, eu sei que vocês são tão ingênuos que não há sequer um ingeniómetro para medir a vossa ingenuidade, mas a verdade é que há limites para tudo. Os deputados ganham todos o mesmo, quer seja de extrema esquerda, quer não seja. E os de extrema esquerda não vão a correr entregar o excesso a nenhuma instituição, nem a coisa nenhuma. Alguns entregam sim ao partido, que é o caso do PCP, entregam ao partido uma parte, mas que me conste, os do Bloco de Esquerda não, ficam com ele como os outros deputados. Portanto, a extrema esquerda que diz defender os pobrezinhos, defende-os tanto como a extrema direita, que já vimos a partir de ontem, que não é o Chega, são os outros partidos, 2 partidos à nossa direita. São todos iguais. Afinal, Pedro Nuno Santos só recebeu 203.000 euros indevidamente. Pensava-se que era mais, mas não. Foram só 203.000 euros, peanuts, como diria Jorge Jesus. Portanto, enfim, não há que levar a mal. Ele quer apenas ser candidato a primeiro-ministro, mas nós não nos podemos esquecer do que têm feito os candidatos a primeiros ministros de Portugal. O outro é SP não viva, são aquelas negociatas todas, aquelas avanças todas com as câmaras e com as empresas de botão, e este amigo, que nunca trabalhou na vida fora da política, aos 20 e poucos anos já tinha casas de 200 e tal, 300 e tal mil euros, agora tem casas de 700 e tal mil euros, só trabalhou em política e recebeu indevidamente 203.000 euros em deslocações que nunca fez. Em deslocações que nunca fez, pois morava na sua própria casa em Lisboa e dizia que ia para São João da Madeira. Portanto, como vê, é falso, é mentiroso e é este amigo que quer ser primeiro-ministro de Portugal. Mais uma boa. Porque as pessoas não têm casas. Ora, recuando a 2019, percebemos que a deputada do Bloco defendeu a retirada de uma queixa contra várias famílias que ocuparam casas em prédios da Câmara de Almada. Na altura, Joana Mortágua disse que estas pessoas estavam a defender o direito à habitação num município que apresenta uma das maiores carências habitacionais. Por isso, verdadeiro é a avaliação polígrafo SIC. O polígrafo dá como verdadeira uma afirmação de André Ventura. Com certeza que está tudo doente, mas a verdade é que a Joana Mortágua defendeu mesmo o direito às pessoas de ocuparem casas vagas. Isto aconteceu num tribunal, ela veio mesmo dizer isso e, portanto, a irmã não pode negar como fez na televisão. Bem, é certo que ela também não negou, não podemos dizer que tenha negado. Não negou, mas desdramatizou, disse que não era bem assim, não disse como é que era, mas que não era bem assim. Mas a verdade era bem assim, que até o próprio polígrafo socialista veio confirmar que o que disse André Ventura é verdadíssima. A Joana Mortágua está de acordo que as pessoas ocupem casas, seja de quem for, casas de particulares, não só do Estado, mas de particulares, de pessoas que passaram a vida a trabalhar e conseguiram construir uma casinha com o suor do seu rosto. Não faz mal, é para ser ocupada, é para ser apoderada por aqueles que nada fazem, nada querem fazer e apenas recebem subsídios desses mesmos que passaram a vida a trabalhar. O bonito é isto que agora vamos ver, uma reportagem da Ana Leal que consegue descobrir, sem meios de investigação milionários, consegue descobrir isto que nós vamos ver. E as autoridades não conseguem descobrir nada. O que terá o diretor da Polícia Judiciária, que sabemos defende o governo, seja socialista, seja social-democrata, que ao fim e ao cabo também é a mesma coisa, e pergunto se ele continua a ignorar estas redes criminosas a céu aberto e continua a apresentar números tudo menos verdadeiros, falsificados, já se enganou uma vez e pode se enganar mais, sobre a criminalidade que está presa nas cadeias e também sobre a criminalidade imigrante, que ele diz que não há criminalidade nenhuma entre os imigrantes.
Então aqui está a prova da criminalidade absurda de tráfico humano a céu quase aberto nas redes de imigração. Porquê é que eu digo que é céu aberto? Porque uma simples jornalista, sem meios de investigação, consegue descobrir o que o diretor da Polícia Judiciária ou não quer ou não é capaz de descobrir. Ora, boa ação. O que é isto aqui em baixo? Olha, estão pessoas lá embaixo. Tomaram conta de Lisboa e das lojas de souvenirs usadas para explorar outros imigrantes. Ouviram? Lojas de souvenirs usadas para explorar outros imigrantes. How many people sleep here? No what? Pagam rendas milionárias que mais ninguém consegue suportar, mas quase não têm clientes. Não têm clientes, nem precisam ter clientes, porque isto é apenas uma fachada. Isto é mesmo criminalidade organizada ao mais alto nível, da pior criminalidade que há no mundo inteiro. Tráfico de carne humana. How much? Esta loja? Acho que está 15 mil. 15 mil euros por uma entrada de um prédio, por uma coisa de vão de escada, mas não é isso que vale. O que vale é o que está por baixo, como é óbvio. Ele no fundo é um local de passagem e uma via de entrada na Europa. Daí. Está a sair. Muitas destas lojas servem de fachada para outros negócios. Que negócio é esse? É tráfico humano? So you are not legal in Portugal yet. Escravatura do século XXI. Meus caros, escravatura do século XXI, André Ventura está farto de dizer que isto existe e agora é o próprio jornalismo que ainda temos em Portugal, algum jornalismo, não é só a desgraça que temos visto, não é só a tentativa de manipulação do povo, que cada vez, felizmente, vê menos televisão e, portanto, cada vez menos se deixa manipular pelo jornalixo, como nós chamamos, que nos quer à força meter ideias que não existem. Estamos em plena doutrinação por parte do jornalismo, que é para mim a pior profissão em Portugal. Não quer dizer que não haja bons jornalistas ainda. Ainda há alguns, como por exemplo Ana Leal e outras jornalistas de investigação, que mostram ao país o que na realidade este país está transformado. Mas as grandes linhas editoriais das televisões, rádios e revistas não são neste sentido. São no sentido de ocultar toda esta realidade, esta e outra, que Portugal é a porta de entrada, a porta giratória de entrada na Europa de droga e também neste caso não será a principal, mas é uma das portas de entrada também dos novos escravos do século XXI. Como veem, eles estão em alçapões, vivem aos 20, aos 30, aos 40, como é que é possível que uma junta de freguesia consiga registar 4 mil pessoas em 2 apartamentos só, na mesma rua? Como é que na mesma rua consegue registar a residência de 10 mil imigrantes? Como é que isto é possível? Isto é um caso de polícia, as pessoas deviam ser algemadas imediatamente, estes presidentes da junta, que até penso que é o mesmo, devia ser algemado e prestar declarações obrigatórias junto de um tribunal, porque isto não é possível, meter 10 mil pessoas numa rua, atestar a residência de 4 mil pessoas em 2 apartamentos, não pode ser verdade. Essa pessoa tem que responder pelos crimes que está a cometer também.